A tia Lélia Pereira, o foco dela agora é atacar o Flamengo. Ela concedeu uma entrevista à GETV e voltou a atacar o Flamengo, inclusive comparando a diretoria do Flamengo com terraplanistas. E ainda pediu para o Flamengo baixar um pouquinho a bola, mano. É inacreditável isso, né? Se falando nisso, olha só, o Conselho Diretor do Flamengo fará uma apresentação no Conselho Deliberativo na próxima terça-feira, dia 7, o principal assunto em pauta é a atualização da Liga do Futebol Brasileiro, que é a Libra, que está gerando toda essa confusão aí, né? Confusão do lado do Flamengo não, o Flamengo está certo, o Flamengo quer por direito e tem por direito o que exige. Eu vou explicar para vocês sobre essa situação, falar também sobre Pedro, hein? Pedro que entra aí, né, no ranking mundial, elaborado pelo CIES, como o quarto melhor atacante do mundo. Eu acho que só o Felipe Luiz que não vê isso, né? O Felipe Luiz que não vê isso. E essa é a realidade, gente. Mas eu vou explicar para vocês os números e como foram, né, posso dizer assim, elaborados esses números. O Pedro que fica aí apenas atrás de Haaland, Messi e também o Maxi Gomes do Nacional do Uruguai. Fica coladinho comigo que eu vou trazer todos os detalhes para você e falar também sobre Carrascal, mais um jogador que não foi convocado, né? A seleção brasileira não levou ninguém e agora o único colombiano também não foi convocado para essa data FIFA. O jornalista e comentarista Mauro César Pereira detonou a torcida do Flamengo, chamou de Flamimimi e ainda diz que a Flamimimi é uma ameaça ao Flamengo. Olha só, hein, o Mauro César Pereira, não sei se a torcida vai concordar com essas falas, vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, mas antes de trazer essas informações, eu convido você que ainda não é inscrito no canal, convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, eu já começo falando sobre a crítica que o Felipe Luiz ele fez a arbitragem de Ramon Abate Abel. Eu entendo realmente as falas do Felipe Luiz, mas por outro lado, o Flamengo deixou a desejar ontem no jogo contra o Cruzeiro. O Felipe Luiz ele critica a arbitragem de Ramon Abate Abel no 0x0 Flamengo e Cruzeiro ontem e ele falou o seguinte: quando saiu o nome dele, já sabia que seria complicado. Começa o jogo, as decisões não são iguais. Critérios. Isso deixa o jogo lento, chato, ruim. Disse aí o técnico Felipe Luiz. Bom, Felipe Luiz, eu entendo. Realmente o Ramon Abate Abel é um desastre quando apita jogo do Flamengo. Só que ontem o Flamengo não apresentou o que tinha que ser apresentado no Maracanã. E por final, não foi só ontem que o Flamengo não conseguiu vencer no Maracanã. São 3 jogos seguidos, contra o Grêmio, contra o Vasco e agora o Cruzeiro, que o Flamengo não vence jogando no Maracanã, desperdiçando pontos no Maracanã. E por se falar na arbitragem, na minha opinião, a arbitragem no jogo contra os Estudiantes pela Libertadores, do Andrés Rojas, foi muito pior do que a arbitragem do Ramon Abate Abel ontem. E mesmo assim o Flamengo jogou com raça, o Flamengo buscou e conseguiu a vitória diante do Estudiantes, o que ontem não aconteceu. Na verdade o Flamengo não criou. Primeiro tempo o Flamengo não deu um chute ao gol. Então tem sim realmente ali o dedo do Ramon Abate Abel, mas também o time ontem estava em péssima condição. Essa é a verdade. O que você acha, torcedor? Fique à vontade e deixa aí nos comentários a sua opinião. Pô, se falar nisso, a torcida foi pra cima, né? A torcida não olhou nem para a arbitragem, olhou sim para o rendimento muito abaixo do time e criticou, claro, cobrando, tem que cobrar. Os sócios torcedores estão aí pagando 300, 400 reais por mês de sócios torcedores para poder ter o Flamengo. 72.565 no Maracanã e a torcida quer. Não importa quanto seja, 10x0, 1x0, a torcida quer a vitória. E o Mauro César Pereira, na verdade, detonando a torcida, chamando a torcida do Flamengo de Flamimimi, e inclusive falando que é uma ameaça ao Flamengo. Olha só o que ele falou. Ala da torcida ataca time e Felipe Luiz após 0x0 com o Cruzeiro. Flamimimi é uma ameaça ao Flamengo. Time líder, melhor ataque, melhor defesa. E tem gente que diz que está tudo errado com o empate contra o Cruzeiro
que é o terceiro colocado, não dê ouvidos para essa gente, disse o jornalista e comentarista Mauro César Pereira. Meus amigos, o que você achou sobre essas palavras do Mauro César Pereira? Sinceramente, fique à vontade e deixa aí nos comentários a sua opinião. Bom, olha só, hein, depois da seleção brasileira não convocar ninguém do Flamengo para essa data FIFA, também foi a vez da seleção colombiana. Jorge Carrascal, o único colombiano no elenco rubro-negro, não foi chamado dessa vez, né? Não é que o Carrascal está jogando mal, o Carrascal é um jogador de seleção. O entendimento é que não é um jogo tão importante assim para a seleção. E com isso apenas ali, né, são jogadores que estão sim, né, figurando na seleção, mas que muitos não vão ser chamados para essa data FIFA. São jogos amistosos ali, cumprir tabela, aquecimento, já pensando na Copa do Mundo. E com isso, Jorge Carrascal fica de fora, não foi convocado pela seleção colombiana para essa próxima data FIFA, beleza? Bom, fala agora sobre Pedro, hein? Pedro, rapaz, olha só o Felipe Luiz não enxerga isso. O Felipe Luiz ontem, quando colocou o Pedro, faltando 10 minutos, né, para acabar o jogo, então o Pedro não vai resolver. O Pedro hoje, mesmo com tudo que aconteceu, o Pedro é o quarto colocado na artilharia do Campeonato Brasileiro com 10 gols. O Pedro com 10 gols. E se realmente tivesse mais chance, não tivesse acontecido aquilo que aconteceu, o Pedro estaria ainda mais à frente. Eu acredito que sim. Mas olha só, o nome do Pedro, ele segue ecoando, posso falar assim, forte no cenário mundial. O atacante do Flamengo aparece em um ranking elaborado pelo CIES, Observatório do Futebol, como o quarto jogador mais decisivo do planeta, dividindo espaço com lendas vivas como Messi, como Haaland. Olha só, sensacional. O levantamento considera apenas gols de bola rolando e assistências, deixando de fora cobranças de pênaltis e também faltas. O resultado impressiona: 1,31 em participações diretas em gols a cada 90 minutos. Um número que coloca o camisa 9 rubro-negro entre a elite do futebol global, a elite do futebol mundial. No top 3 estão Maxi Gomes, do Nacional do Uruguai, primeiro colocado ali com 1,48. Depois tem o Haaland em segundo, Haaland do Manchester City com 1,47. E Messi fechando o terceiro com 1,34. E logo em seguida surgiu Pedro, mostrando que seu impacto realmente ultrapassa fronteiras e confirma o que a torcida, a nação rubro-negra realmente, né, já sabe, que trata-se de um atacante de nível mundial. Para o Flamengo, esses números são apenas estatísticas, mas a prova da importância do artilheiro em uma temporada recheada de decisões. Pedro não só marca gols, ele carrega o peso de ser a referência de ataque em um time que mira o Campeonato Brasileiro e que mira a Libertadores da América. E ontem o Felipe Luiz deixou o Pedro de fora. O Felipe Luiz apostou naquilo que ele achava que dava para vencer o jogo e não aconteceu, né? Aí entrou os 10 minutos, mas o Pedro não faz gol. Não faz fazer gols em todos os jogos, né? O Caio Jorge do Cruzeiro vem arrebentando aí. Já tem umas 2, 3 jogos que ele não faz gols. Então, mas o Pedro é decisivo. Se naquele time de ontem que eu coloco o Pedro, acredito que ele ia sofrer para fazer gols. Por quê? Os caras não estavam conseguindo criar. Até chegar o centroavante, precisa ter uma criação. E ontem não estava, o time estava muito abaixo. Essa é a verdade, mas o Pedro é sensacional. É sensacional. O que você acha, torcedor? Fique à vontade e deixa aí nos comentários a sua opinião. Bom, fala agora sobre esse ataque da Leila Pereira, hein? A tia Leila Pereira tá aí, né? A Crefisa tá sendo investigada, a Federal tá em cima por envolvimento daquelas fraudes do INSS, mas ela não fala absolutamente nada. E agora ela concedeu uma entrevista aí ao GETV e comparou a diretoria do Flamengo como terraplanistas. Olha só o que ela falou: não tem os terraplanistas que acreditam que a terra é plana, agora tem os terraflamistas que acreditam que a terra é plana e que o sistema solar gira ao redor do Flamengo. E não é assim, gente. Ela ainda fala o seguinte, olha só, não para por aí. Uma das maiores virtudes do ser humano é a humanidade.
O Flamengo não pode ditar o que é melhor para o futebol brasileiro, levando em conta o que é melhor para ele. Isto não existe. O Flamengo tem que baixar um pouquinho a bola. Olha só a Leila Pereira aí, hein? Atacando pra valer o Flamengo. A tia Leila Pereira atacando pra valer o Flamengo. O que você achou dessas palavras da tia Leila Pereira? Sinceramente, fique à vontade e deixa aí nos comentários a sua opinião. Flamengo, a informação que temos, que essa confusão toda é por conta daquela liminar que o Flamengo conseguiu, bloqueou os valores de TV e tudo, então, de muito mais. E a informação que temos agora, olha só, o Conselho Diretor do Flamengo fará uma apresentação ao Conselho Deliberativo no próximo dia 7, na próxima terça-feira agora, que vai das 18 horas às 20h30, no Salão Nobre da Gávea, em formato híbrido. Formato híbrido, né? Terá aí tanto presencial como também virtual. Na pauta, a atualização sobre a Liga do Futebol Brasileiro, a Libra, que vem gerando toda essa confusão aí. Em foco nas controvérsias do Estatuto Social relacionadas ao critério de divisão das receitas de audiência. O Flamengo está cobrando por direito o que é dele. O Flamengo está cobrando por direito o que é dele, tá? O Flamengo, todos os maiores públicos do Maracanã, no novo Maracanã, tem o Flamengo em campo. Só para vocês terem uma ideia. Isso é incrível. Sensacional. Tá? E o Flamengo é o pai, o carro-chefe da audiência no futebol brasileiro. Todo mundo sabe disso. Agora, a titia Leila, ela tá dolorida, tá sentida, né? Porque não consegue fazer isso. O Palmeiras não consegue ter nem a metade da audiência que o Flamengo tem hoje. Essa é a realidade. O Palmeiras colocou lá no Allianz Parque. O Palmeiras colocou no jogo contra o Vasco, no Allianz Parque, 34 mil torcedores. O Flamengo colocou ontem no Maracanã contra o Cruzeiro 72 mil, quase 73 mil. Mais que o dobro do Palmeiras. É o Flamengo, gente. Agora a titia Leila aí fica furiosa, arrancando os cabelos, né? Com dentes de unhas aí contra o Flamengo, atacando o Flamengo. Inacreditável. Fica à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. E morde as costas, titia Leila. E vamos pra cima, amigão. Tamo junto, forte abraço, até mais. Saudações rubro-negras.